Inicialmente destacar a questão dos simuladores. Será ou não obrigatório o uso dos simuladores nas autoescolas aqui em Santa Catarina? Desde 2010, que a gente teve a abertura da autoescola aqui na cidade, a gente sempre procurou estar presente aqui na rádio para dar os devidos esclarecimentos para a nossa população, o público de modo geral, do que realmente está acontecendo com as autoescolas, a respeito dos simuladores e de outras situações que até então vinham ocorrendo. E aqui estamos mais uma vez para prestar os devidos esclarecimentos sobre o simulador. Só para relembrar, no final de 2013, o Denatran lançou a portaria obrigando todas as autoescolas do país a usarem simuladores nas autoescolas, em todo o país. Houve uma revogação, porque houve uma pressão política em cima do Denatran a respeito, porque havia um valor em excesso na compra dos simuladores para as autoescolas. A princípio foi prorrogado para 1º de julho o uso dos simuladores na autoescola. O Denatran prorrogou. E com as devidas pressões dos meios políticos, sindicatos, associações, das autoescolas em todo o país, o Denatran mais uma vez mudou a lei que obrigava o uso dos simuladores. O Denatran, em final de maio, eles lançaram uma nova portaria, tornando facultativo o uso dos simuladores nas autoescolas em todo o Brasil. E cabia aos estados e o Distrito Federal regulamentar a lei, conforme achando necessário. Muito bem. E o nosso estado, então, conforme a primeira portaria do Denatran, ele tornou obrigatório a partir de 1º de julho. Com a portaria do Denatran tornando facultativo, o nosso estado lançou uma outra portaria, revogando a portaria do próprio estado anterior, que dizia que era obrigatória a partir de 1º de julho. O que houve com essa última portaria do Detran? O Detran revogou a portaria anterior, que cabe aos estados regulamentar a lei do Denatran, então foi revogada a lei, e o Detran está fazendo estudos da possibilidade da implantação do simulador. Mas o Denatran, quando prorrogou a lei, tornando facultativo, o uso dos simuladores, se a autoescola não tem simuladores, ela vai ter que dar 5 horas a mais de carro. Ou seja, hoje a gente dá 20 horas de aulas práticas de carro. Com a implantação, se assim o Detran determinar, nós vamos passar de 20 para 25 horas aulas de carro, aula prática. Então tornou facultativo. A autoescola que tem simulador poderá dar aula no simulador sem aumentar as 5 horas aulas na prática. E as autoescolas que não têm simulador, que é 99,9% das autoescolas no estado de Santa Catarina, vão dar 5 aulas a mais de carro. Mas agora a gente vai esperar uma nova portaria do Detran do estado, dizendo da obrigatoriedade das 5 aulas para quem não tem os simuladores. Tá? Você falava aqui, antes de entrar na entrevista, sobre a questão da utilização, de repente, da digital para ter mais horas aula, né? Exatamente. O que a gente objetiva nesse caso? O que a gente acha mais importante? O simulador é importante, mas não da maneira da qual que estava sendo imposto para nós, donos de autoescola e comunidade, porque um preço ia ser muito alto e no fim quem paga é o próprio consumidor. Né? O que acontece? Hoje a gente dá 20 aulas de carro para o aluno, mas não tem digital. Então a gente acha o mais importante que o simulador seria colocar digital nos carros, para que a gente obrigatoriamente, como no curso teórico, o aluno tem hora para colocar digital para poder iniciar a aula prática, a hora que termina, porque a digital já coleta a quilometragem, coleta o nome do instrutor, o nome do aluno, que se o aluno chegar atrasado já não pode fazer aula. Quer dizer, se torna um ciclo organizado para depois se colocar o uso do simulador. Aí sim, aí fecha. Mas como eles queriam colocar o simulador e deixar a aula prática muito em aberto, como está até então, e cada um faz do jeito que pode. A gente procura dar o máximo de aula possível. Né? E às vezes a gente perde até aluno porque diz, a outra autoescola faz 3, 4 aulas, já vou para a prova. E vocês vão me obrigar a fazer as 20 aulas, sendo que eu já dirijo há tanto tempo. Sabe? Então tem essa, que o consumidor também coloca a gente contra a parede. E a gente, embora que a gente queira cumprir todas as etapas da lei para a primeira habilitação ou adição, tem esse caso também que nem todos cumprem.
Então fica complicado. Agora, se colocasse digital na aula prática para os carros, todos teriam que cumprir. Se tornaria uma regra, um jogo para todos, e não para alguns. Ô Paulo, portanto, então essa determinação aí, essa adequação do simulador ou as horas a mais de aula prática no carro, ela ainda não é definitiva, portanto? Não, porque é o Estado que tem que regulamentar a lei agora. Uhum. E o Estado lançou a portaria revogando a lei anterior dele, né, a respeito do Denatran, que por enquanto continua como está, sem 5 aulas a mais e sem o simulador. Tá, até para que o nosso ouvinte provavelmente vai ter essa dúvida. Isso gerará um custo também maior na adição da habilitação? Sim, com a implantação de 5 aulas a mais, após a próxima portaria do Detran, sim. Porque são 5 aulas a mais, 5 horas a mais que o carro vai ter que andar, que o instrutor vai ter que trabalhar com o aluno, que o aluno vai ter que fazer mais as 5 aulas, sabe? Então vai ser um custo maior. Mas a gente acha que isso vai demorar um pouco, porque o Detran agora vai fazer um novo estudo de viabilidade. Então, como o Denatran diz que cabe aos estados, todos os estados e ao Distrito Federal regulamentar a lei, então ficou em aberto, entendeu? Então o Estado achou por melhor revogar a lei da portaria anterior do Estado, que dizia que era obrigatório o uso dos simuladores. Eles vão fazer um novo estudo para decidir o que fazer, se vão jogar mais 5 aulas, se vão... Aí... a gente deixa para frente para ver o que vai acontecer. Portanto, nesse momento, quem iniciar a obtenção da sua primeira habilitação, ele continua normalmente com as 20 horas aula prática? Continua como, sim 20 aulas de carro, 20 aulas de moto. Não, depois dessa novela toda, dessa pressão toda, voltou como antes. Muito bem. Paulo, nós temos verificado e principalmente noticiado aqui na Vale sobre as frequentes realizações das famosas blitz por parte da Polícia Militar aqui em Tijucas, mas também em todo o Vale do Rio Tijucas. Tijucas e São João Batista estão fazendo direto aí blitz a Polícia Militar nas estradas municipais. Como você, especialista em trânsito, analisa essa participação da polícia na fiscalização de veículos e motoristas? Isso é importante, porque nos ajuda a implantar na prática aquilo que a gente ensina lá em sala de aula, né? Que a gente fala, explica para os alunos o que ele pode, o que ele não pode fazer no trânsito, e que, contra a resposta, muitas vezes diz, mas aqui nada acontece. Cara, mas tu for lá em Itapema, lá em tal lugar, e hoje, finalmente, Tijucas faz parte da realidade da região que está fiscalizando, e as pessoas estão vendo que a coisa acontece, porque às vezes as pessoas só se conscientizam quando bate no bolso, né? Quando ele percebe realmente que o policial está lá abordando ele, e às vezes ele nem sabe que o documento do carro dele está em atraso, que a carteira de motorista, porque nunca ninguém pediu antes, está em atraso, está com algum problema, está irregular. Às vezes, claro, tem que conscientizar e às vezes tem que realmente praticar a multa, a autuação, né? Eu vejo assim, se o município ainda quiser melhorar, como tentaram e não conseguiram, acho que poderia implantar, chamar os nossos agentes de trânsito que passaram no concurso, para que o trânsito seja mais organizado, para que a gente não fique só na dependência da Polícia Militar. Aí sim a Polícia Militar ia poder fazer um serviço melhor, né? E o agente de trânsito ele ia organizar o trânsito na cidade. Porque sim, todo mundo se coloca o carro em cima da calçada, o pedestre tem que passar no meio da rua. O ciclista às vezes tem a ciclovia ou a ciclofaixa, anda no meio da rua, não anda na ciclovia onde tem. Sabe, o pedestre não passa na faixa de pedestre. Essas coisas, pequenos detalhes, que é um quebra-cabeça que se juntariam e iriam organizar o trânsito. Porque a gente vai para Balneário quase que diariamente, a gente percebe os agentes de trânsito, ou guarda de trânsito, aí, a denominação, cada município que dá, a organização no trânsito. Quando a gente vê um guarda de trânsito, ou agente de trânsito lá em Balneário, a gente respeita tanto como se fosse um policial. Porque ele está ali para organizar o trânsito. E quando tem um agente de trânsito em qualquer lugar, ele se sobrepõe à sinalização de trânsito. Então ele que comanda o trânsito naquele momento. A gente vê hoje na Tijuca o pessoal ainda passando no sinal vermelho, as pessoas buzinando porque estão com pressa, não respeitam o colega que está mais à frente com o carro, é o motoqueiro cortando o trânsito de qualquer jeito, sabe? E quanto isso custa para o poder público quando se acidenta alguém, né? Isso tem que ser colocado em conta também. Por que não chamar esses agentes, que eu acho que tem 15 ou 18 esperando? Correto? Outra situação também que eu fiz questão de dar uma rodada na cidade hoje, só para observar, é a nossa sinalização de trânsito
que regulamenta a velocidade de carro da qual você pode andar nas avenidas. Por exemplo, passei na Luiz Gomes hoje de manhã. A Luiz Gomes, as placas permitem que vocês andem a 60 por hora na Avenida Luiz Gomes, lá dentro do bairro 15. Na P4, 60 km por hora. Por que na P2, que é a Humberto Ternes, é 40 por hora? E se você rodar a 50 por hora, e se tiver alguém com um radarzinho lá, aquele móvel, você poderá ser multado, porque você está no limite, a 10% a mais acima do limite. Você pode transitar a máxima a 48. Se eles quiserem fazer uma fiscalização nesse sentido, eles vão pegar quase que 100% de quem está transitando aqui. Eu passei por baixo da ponte e retornei, fui até lá em cima na Joaia. Eu vi uma placa regulamentando a sinalização a velocidade no trânsito da Baia Filho, lá na frente do material de construção Reis, 40 por hora, e depois no início da P2. Tá aí, a pessoa que não conhece a cidade. Entrou debaixo da ponte lá, veio no sentido Nova Trento, como é que ele vai saber qual é a velocidade da cidade? Essas coisas, a placa de sinalização tem que estar no início da avenida, no início da via, para que as pessoas saibam que dali para frente tem que ser imposto aquela velocidade. Hoje na P2 todo mundo anda fora da velocidade, porque o pessoal, a maioria anda 60, porque a rodovia convida você a andar de 60 para cima. Então o correto, se lá na Luiz Gomes é 60, por que na P2 é 40? Que é praticamente uma avenida que interliga BR-101 a SC-410. É uma avenida arterial, né? Uma arterial. É verdade. Ô Paulo, uma outra questão interessante, já que a gente falou da irresponsabilidade ali, na semana passada, quando iniciaram as fiscalizações de trânsito, o Tenente Arlan, comandante da Polícia Militar aqui no nosso município, disse que tem muitas pessoas, principalmente condutores de motocicletas aqui no nosso município, que só se depararam com a realidade de terem que estar habilitados para transitar no nosso município, ou seja, onde quer que seja, quando começou essa fiscalização. Abordaram várias mulheres, a maioria mulheres, conduzindo Hondas Bis, sem habilitação, sem a devida habilitação. Isso, na verdade, é uma irresponsabilidade grotesca, né? Já visto que uma motocicleta na mão de uma pessoa não habilitada pode se tornar uma arma, né? Porque a cidade agora que acordou para esse tipo de fiscalização, porque as pessoas só se sensibilizam a partir do momento que a fiscalização realmente ela é atuante, não só num ponto, em vários pontos, como eu vi, acho que era o tenente que estava aqui dando a entrevista, né? Isso é que é importante, que as pessoas, a população em si não saiba, tal hora vai estar em tal lugar. Isso é que é importante, sabe? Pegar de surpresa. E as pessoas responsáveis pelo trânsito estão ficando assim até entusiasmadas ou abismadas do número de pessoas que andam de maneira incorreta no trânsito. E quem não deve, não teme, né? Quem não deve, não teme. Outra coisa que eu queria ressaltar é com relação ao final da P2, que quando você está transitando sentido Nova Trento ou bairro Joaia para retornar, você está numa avenida com 11 metros de larguras e de repente desemboca numa rua que é a Rua Nova Trento, que tem um baita muro à esquerda no lado e sem nenhuma placa de advertência, curva acentuada à esquerda. O correto seria ali redução de pista para que todos entrem na pista, na Nova Trento, como se fosse uma pista só. Semana passada eu estava dando aula com micro-ônibus, estava pela direita, contornei para a Rua Nova Trento, contornei à esquerda pela direita, o carro que estava à esquerda quase entrou no meio do ônibus. Claro, é porque a visão óptica reduz, porque tem um muro, né, e tem um poste. Você está numa avenida larga, e de repente entra na avenida, então ali teria que ter uma redução de pista, para você entrar numa pista única na Avenida Nova Trento, na Rua Nova Trento. Tá? Ok, Paulo César Marcelino, muito obrigado pela sua participação aqui nesta manhã no Jornalismo da Vale. O tempo voa aqui na Rádio Vale. O tempo voa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que a Autoescola Marcelino sempre se fará e sempre estará presente aonde for, aonde se fizer necessário para os devidos esclarecimentos. Dizer que a gente está com inscrições abertas para as novas turmas de primeira habilitação. Tem uma turma que começa agora 12 de agosto, na terça-feira que vem. Estamos fazendo inscrições para a turma da manhã, turma da noite. E, mais uma vez, demonstrar para a comunidade que a gente não está só à espera do cliente. Nós gostamos de manter o cliente devidamente, como é que eu vou dizer, atualizado com as novas leis de trânsito que mudam a todos os dias. E dizer que, realmente, moto
Eu sei que o nosso amigo Juliano é com pressa, mas assim, o trânsito é algo tão extenso que você não consegue falar em poucos minutos. Só para ressaltar uma entrevista que houve, uma reportagem da RBS, do Jornal Hoje, semana passada, no primeiro semestre no Brasil foram atropeladas 170 mil pessoas de moto em todo o país. Né? E as pessoas só se apercebem do problema depois que quebram a perna, um braço, porque cair de moto. Qualquer tombo de moto, a pessoa se machuca. Né? E dependendo da necessidade ou da gravidade, a coisa fica mais complicada. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência que tem que respeitar, tem que andar devagar, tem que ser sensível ao trânsito, tem que respeitar os outros, embora os outros estão fazendo algo de errado, não cometer o mesmo erro. Né? Então, esse é o nosso trânsito. Agradecer a oportunidade, dizer que a gente estará sempre à disposição da Rádio Vale, da população de modo geral. E o telefone da Autoescola Marcelina é o 3263-5455. Pessoal, a Blitz está aí. Liga para a Autoescola, a gente pode estar dando qualquer esclarecimento. Não deixe o pessoal da Blitz para vocês que serão multados. O bolso dói. E outra coisa, além da pessoa ter o carro guinchado, ele vai pagar o valor do guincho, vai pagar o valor da estadia e só vai poder tirar o veículo ou a moto do pátio depois que pagar todos os débitos, né, junto com os órgãos públicos. Mais as multas, né? E vai ter que renovar a carteira se estiver em atraso, senão é verdade. É complicado. Vai continuar pagando.